Sejam muito bem-vindos à quinta aula de projeto de indutores e transformadores em alta frequência. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o efeito da alta frequência nos enrolamentos. Tá? Essa aula não vai ter muito cálculo, ela é mais, de certa forma, informativa. A gente vai chegar em algumas equações, mas é mais para você conhecer esses efeitos. Tá? Bom, vamos lá. Bom, a gente tem basicamente dois efeitos quando a gente começa a aumentar a frequência no enrolamento, né, num cabo. A gente começa a ter um efeito pelicular, que a gente já viu um pouco sobre isso, e um efeito de proximidade. Esse aqui a gente não viu ainda, tá? Quando a gente bota dois cabos, um próximo do outro, se eu tenho corrente contínua, não acontece muita coisa, tá? Mas a partir do momento que eu tenho, na verdade até com corrente contínua, acontece o efeito de proximidade. Já o efeito pelicular não, né? A gente vai ver mais em detalhes agora nessa aula, tá? Uma coisa que ela ocorre nos dois enrolamentos, né, com esses efeitos, é que a resistência vai aumentar, porque basicamente o que esses efeitos vão causar nos cabos é uma diminuição da área útil do cobre ou do alumínio, né, se for o alumínio, tá? Ou da onde a corrente vai circular, tá? Esses dois efeitos fazem isso, tá? Eles podem fazer isso também simultaneamente, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um enrolamento onde tem uma corrente em alta frequência, eu vou ter efeito pelicular. E se eu tenho um cabo próximo do outro, o que é normal nos enrolamentos, né? Que terão vários cabos, né, em paralelo, então eu vou também criar um efeito de proximidade, tá? Bom, vamos começar com o efeito pelicular. Onde é que surge? Como é que surge esse efeito pelicular? A gente já conversou um pouco a respeito, né? O efeito skin. Mas basicamente, ó, como vocês estão olhando ali na figurinha, se eu tenho uma corrente circulando no cabo, o que vai acontecer é que essa corrente, ela também vai gerar um campo magnético, tá? Veja que a gente consegue perceber que dentro de um condutor, a gente vai ter um campo magnético, que é dado por essa expressão. Essa expressão a gente já determinou, acho que lá na primeira aula, né? Então, o campo magnético aqui, se a corrente está entrando aqui na tela, né, o campo magnético ele vai ser circular, né, como está apresentado aqui, e dentro do condutor ela vai aumentar com o raio. E externamente ao condutor, ela vai diminuir, né, com o aumento do raio. Tá? Então, se a gente fosse traçar um gráfico, ela seria mais ou menos esse formato. Aqui está representado pela densidade de campo magnético, né, mas a gente sabe que a densidade de campo magnético ela é igual a μ vezes o H, né, que é a intensidade de campo magnético. Tá? Então veja, o que acontece é que quando a gente tem a circulação de corrente, serão geradas aqui correntes de Foucault, tá? Que são essas eddy currents. Tá? Então vão ser geradas correntes de Foucault que, como vocês estão observando aqui, elas vão se opor ao movimento da corrente. Né? Porque imagina, olha aqui a seta que indica a direção da corrente. Se a corrente está indo nessa direção e tem uma corrente se opondo ao movimento, obviamente que essa corrente ela vai fazer o que? Ela vai tentar ir pela mais perto da superfície. Tá? Então é dessa forma que ocorre, dessa forma que faz com que a corrente vá parar mais perto da superfície. Tá? E daí, como a gente viu, esse seria então o efeito skin, né? Esse aqui é um gráfico da distribuição de corrente. Tá? A gente vai tentar determinar uma expressão que determina essa densidade de corrente no condutor, né, em relação ao raio. Veja, aqui é a intensidade, então veja que a intensidade no meio, a intensidade da corrente aqui no meio vai ser menor, porque tem uma corrente contrária devido a essas correntes de Foucault. E nas laterais ela vai ser maior, né, porque nas laterais as correntes de Foucault até se somam as correntes. Então, veja que a densidade de corrente no condutor, considerando aqui o eixo Y a densidade de corrente, a amplitude da densidade de corrente, e no eixo X o raio, né? Então a gente percebe que no centro vai ter uma corrente menor. Aqui tem uma figurinha que ilustra isso melhor. Veja aqui que tem a corrente, né? A corrente ela está indo do sul para o norte, para cima. E veja que essa corrente ela vai gerar então um campo magnético, que é CH, né?
Usando a regra da mão direita, você consegue perceber que vai ser gerado esse campo H. Aí, onde entra esse campo H aqui, o que vai acontecer? Vai ter, então, uma força, vai ser gerado uma corrente reversa, né, ao campo magnético. Se utilizar essa regra da mão direita, você vai ver, né, porque eu vejo que aqui a seta está entrando, né, aqui na direita ela está entrando, né, na tela, então deveria ser uma circulação de corrente no sentido horário, mas como ela se opõe, né, então está sendo gerada uma corrente no sentido horário. Aí veja que aí todas as correntes no centro elas vão se somar, essas correntinhas vermelhas, que vão se opor ao movimento da corrente principal. Tá? E na lateral, então, elas vão ajudar, na verdade, o movimento da corrente principal. E por isso que ela vai acabar indo, então, a corrente vai acabar circulando pela superfície dos cabos. E o que acontece é que, se eu tenho, por exemplo, um cabo deixa eu só reduzir isso aqui. Se eu tenho aqui um cabo que... Opa, deixa eu fazer mais um. Ó, se eu tenho um cabo que ela tem uma corrente circulando, né? Vamos fazer aqui um condutorzinho, né? Já aproveitando. O que vai acontecer? Então, a corrente está circulando, na verdade, a corrente vai acabar circulando mais sobre essa superfície aqui, né? Vai ter corrente aqui no centro, por aqui? Vai, né? Mas a densidade maior de corrente vai ser mais na superfície. Como a gente viu, nosso efeito skin é dado pelo delta, né? Que é essa distância aqui, né? Tá? Essa é uma distância, tem a unidade de distância de comprimento, né? Ok? Daí a gente viu também, né, que então, se essa área aqui, ó, que eu tô circulando aqui em branco aqui, eu não estou utilizando, para que eu vou ter um condutor desse tamanho, né? Ela não vai te usar de jeito nenhum, tá? Então, o que eu faço? Eu acabo pegando aqui e utilizando um condutor que ele tem o tamanho de 2 vezes delta, né? Porque daí a gente meio que garante que ele vai usar 100% aqui dessa área, tá? Então, isso aqui é feito na prática, né? Isso se for corrente em alta frequência, né? Aí eu gostaria que vocês não confundissem uma coisa também, né? Veja aqui, se eu tiver, por exemplo, uma corrente no indutor, vamos botar assim, aqui eu tenho isso aqui é um gráfico, né? Aí eu tenho a minha corrente aqui, que ela faz isso aqui, ó. Digamos que aqui seja 100 amperes e essa ondulação aqui ela é, por exemplo, 1 ampere. O valor médio aqui é 100, né? E a ondulação é 1 ampere. Para o condutor, praticamente ele vai ver só os 100 amperes, né? Porque a ondulação é muito pequena. Então veja que o efeito skin, tu não vai pegar, vou calcular agora o efeito skin dessa ondulação aqui com essa frequência 10 kHz. Aí vou pegar ali um cabo para essa frequência. Não, daí tá errado, né? Porque você veja que 99%, né? Isso, 99% mesmo, se subtrair aqui um de 100, né? 99% da corrente vai ser corrente contínua. Então você pode considerar praticamente corrente contínua, tá? O efeito skin aqui vai ser muito baixo, certo? Então não vale a pena ficar, por exemplo, reduzindo o tamanho de cabos, botando mais cabo paralelo, que vai dar muito mais trabalho para enrolar. É um efeito que nem vai aparecer direito nos cabos. Mas agora, por exemplo, se você tem essa seguinte situação. Você tem aqui uma corrente que está fazendo isso aqui, em alta frequência. Aí sim, né? Imagina, se a tua ondulação de corrente, mesmo que seja 1 ampere, tá? Aí o que vai acontecer? Aí sim ela vai tentar se localizar na superfície como a gente desenhou aqui, né? Ela vai tentar ficar mais aqui nessa superfície, tá? Então isso é importante vocês
saberem dessas características, né? Porque quando for fazer o projeto tanto de um indutor quanto de um transformador é importante, né? Na hora do projeto dos cabos, principalmente mais em transformadores, né? Transformadores, a tensão média sobre eles tem que ser zero, então na verdade o que acontece é que na maior parte dos transformadores ali a gente vai ter uma ondulação que utiliza tanto positivo quanto negativo de corrente, né? Então veja que daí a maior parte dos transformadores a gente tem que levar em consideração esse efeito skin ou pelicular, né? Certo? Bom, aqui tem mais uma figurinha, né, mostrando, ó, o efeito, tá? Basicamente no centro a corrente se opõe, né? E aqui daí é o gráfico da densidade de corrente, ó. Aqui está o condutor, né, visto na seção transversal do condutor. E aí tem a corrente entrando nesse condutor. Aqui no EX o raio e no Y a densidade de corrente. Então a gente percebe que a densidade de corrente aqui ela é bem relevante aqui, né? Veja que aqui esses tracejados são para diferentes frequências, tá? Por exemplo, para altíssimas frequências é esse tracejado mais fino aqui, né? Então veja que no centro praticamente não tem corrente nenhuma, tá? Agora, como é que a gente calcula essa resistência considerando uma frequência tão diferente de zero, tá? A gente vai utilizar, vamos iniciar utilizando a lei de Ampère. A lei de Ampère, então, a gente sabe que é a integral da intensidade de campo magnético vezes o produto escalar com o caminho desse campo magnético igual a uma corrente. Essa corrente, que daí a gente diz que é uma corrente envolvida pela amperiana, né? Por exemplo, como a gente tinha feito lá na primeira aula, aqui eu tenho um cabo, né? E aí se eu tenho, por exemplo, uma corrente que está entrando aqui, aí se eu quero calcular o campo magnético dentro do condutor, aí o que eu faço? Eu traço uma amperiana internamente esse condutor, tá? E externamente, tá? Aí eu tenho duas integrais, uma onde o raio, que eu vou chamar de R minúsculo, vai daqui até esse raio externo, né? Que no caso, aqui a gente está chamando de R0, tá? Esse é o nosso raio. E outra que vai daqui até a nossa amperiana, tá? Esse é o raio que esse R0 é constante, né? Porque ele é o raio do condutor. E o R ele é variável, né? Porque é o que a gente vai utilizar, por exemplo, fazer as integrais e tudo mais, tá? A gente faz um caso interno e outro caso externo, tá? Então isso aqui essa linha, esse tracejado é o caminho do campo magnético, né? Que se ele está entrando a corrente, a gente vai ter uma intensidade de campo magnético nessa direção. E a gente viu que dentro do cabo ela aumenta com R, externamente ela diminui com R, né? De forma exponencial. Tá? Mas agora, como a gente tem uma variação de frequência, a gente não pode considerar mais apenas as correntes, tá? Como constante. A gente tem que considerar a corrente como uma densidade de corrente. Veja que densidade de corrente aqui é a corrente sobre a área. Então a gente ainda pode escrever aqui, corrente vai ser igual a densidade de corrente vezes a área. Tá? E outra coisa, aqui a gente fala de corrente envolvida por quem? Pela amperiana. Então veja que no primeiro momento que a gente calcula a intensidade de campo magnético dentro da amperiana, a gente vai considerar a área dentro dessa amperiana apenas, tá? Então vamos lá. Tá, então a corrente envolvida ela ainda pode ser definida como a integral de 0 até o final, né? Até o R, tá? Por quê? Porque essa densidade de corrente ela pode variar, tá? Quando eu tenho uma corrente contínua, a densidade de corrente ela é constante. Quer ver? Ó? Por exemplo, se eu tenho aqui um cabo que ele eu tenho esse cabo aqui, ó. Aí, se eu tenho a corrente contínua, o que acontece é que a densidade de corrente ela é constante em qualquer parte desse cabo. Se, por exemplo, se eu tirar só esse pedacinho do cabo aqui e medir a densidade de corrente nesse pedacinho, ela vai ser igual a qualquer outro pedaço. Se eu pegar ele inteiro, tanto faz, tá? E a densidade de corrente desse cabo, se for corrente contínua, é exatamente essa expressão.
Porém, agora o que acontece é que a nossa densidade corrente, ela não é constante, né? Ela vai diminuindo do centro para a periferia, tá? Ou para a superfície. Tá? Então, o que acontece é que agora essa nossa integral, a gente não pode simplesmente fazer a integral com j como se fosse constante. Tá? Então, agora vamos determinar o que seria essa área. Tá? Essa área, ó, veja que é uma integral que vai de 0 até r. Tá? A área dA, que a gente chama, a gente pode fazer a integral, ó, como está representado aqui. Então a gente faz o que? A gente considera um filetezinho dessa área, tá? Onde a largura desse filete é dr, né? Que é uma espessura infinitesimal, e o comprimento desse filetezinho seria igual a 2πr, tá? Então a área, essa área dA, que também é uma área pequena, infinitesimal dA, né? Seria igual ao que? Seria igual a, vamos botar aqui uma área dA, então seria igual a S2πr, que é o comprimento, vezes a largura, né? Daí nós temos a área, que é o dr, tá? Então, substituindo esse dA aqui nessa expressão que eu estou apontando aqui no mouse, a gente vai acabar obtendo aqui, ó, J vezes 2πr dr, tá? Bom, o que acontece? Então, se eu pegar agora essa expressão da lei de Ampère e fazer a integral, ó, quando eu faço a integral de dl, o que eu vou ter? Eu vou ter o próprio L, que o L no caso é o 2πr. Então, na verdade, quando eu faço a integral, eu vou ter ali, ó, h vezes 2πr, que vai ser igual a integral de j2πr dr. Então, esse 2π com esse 2π eu já posso cortar, daí eu vou acabar resultando nessa expressão, hr vezes a integral de jr dr, que é aquela que está ali presente. Tá? Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso diferenciar os dois lados dessa expressão e eu vou acabar obtendo essa expressão aqui embaixo. Então vamos fazer essas derivadas aqui. Ó. Então, veja o que ele fez aqui. Ó. A primeira coisa eu posso derivar em função de r. Então eu vou derivar tanto h quanto r em função de r. Detalhe, o h ele é em função de r também, porque a gente viu que dependendo da distância de r, do centro até o r, ou do r, né, o h ele vai se alterar também. Então, o que eu faço? Quando eu derivo aquela expressão ali em função de r, eu tenho que fazer aquela consideração, né? Faço a derivada do primeiro vezes o segundo, então a derivada de h em função de r vezes o r, e mais a derivada do segundo, que é r vezes o h. Então, vai ficar apenas h. Então isso aqui eu já posso substituir aqui. Então aqui ficaria, ó, r dhr mais h igual a derivada de r, que vai ficar simplesmente jr, né? Eu estou derivando uma integral, então vai ficar simplesmente jr. E agora então eu posso substituir esse r que está aqui, ó, aqui e aqui. Eu vou dividir tudo por r e vou acabar então. Esse R vai acabar vindo para baixo desse H. Então vai ficar assim. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou derivar os dois lados em função do tempo. Então, isso aqui é R, né? Então, derivando os dois lados em função do tempo, eu vou obter o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui e jogar lá para cima. Eu vou obter o seguinte, ó, dh dr dt, né, mais dh, vamos botar aqui esse 1 sobre r aqui, dt, igual a dj dt, porque eu derivei tudo em função do tempo, né. Então a gente acaba obtendo essa expressão que está representada aqui embaixo, né. Ok? Bom, através da lei a gente tem que resolver isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar obter então esses dois parâmetros aqui, ó, dh de t e esse outro aqui, tá? Então, através da lei de Faraday, a gente consegue obter essas expressões aqui, na verdade mais essa aqui da direita aqui, ó, tá? Eu vou botar aqui a expressão de Faraday que eu peguei aqui no Wikipedia para vocês.
Ó, eu vim aqui no site do Wikipedia mesmo, tá? Tá aqui, ó, a lei de Faraday, né? Então, uma das leis diz o seguinte, ó, diz que essa aqui é a mais conhecida, né? Que é a variação do fluxo magnético no tempo gera uma tensão, tá? Mas a gente também pode apresentar essa outra aqui, ó. Essa diz que, vamos colocar aqui ao lado. Essa aqui diz o seguinte, que, ó, uma tensão, tá? Ela também vai ser igual à variação do fluxo magnético, né, no tempo, mas também vai ser igual aqui, ó, tensão vai ser igual ao caminho fechado do campo elétrico, produto escalar do campo elétrico com o caminho, né, do campo elétrico, tá? Isso aqui vai dar um escalar. Ela vai ser igual aqui, vai ser igual a menos. Aí são duas derivadas aqui, duas integrais, uma do tempo e outra da área, tá? Da superfície. Então, aqui a variação de beta, de B, que é a densidade de campo magnético, né? Pelo tempo dA, tá? Então, veja, uma das coisas que a gente pode observar é o seguinte, é que o campo elétrico, ele vai ser igual a vamos escrever da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. A densidade corrente também, ela vai ser igual a condutividade vezes o campo elétrico, tá? Isso aqui, ela é uma expressão do eletromagnetismo, tá? Quem não lembra pode dar uma revisadinha. Então daqui a gente pode tirar aqui o campo elétrico, ele vai ser igual a densidade corrente vezes a condutividade. Essa expressão a gente pode acabar substituindo aqui, ó. Então, nós temos que a densidade corrente vezes a condutividade vai ser vezes o caminho magnético, né? Aqui o caminho elétrico, na verdade, né? O campo elétrico vai ser igual então a menos a derivada da superfície, né? De B. Então, o B a gente ainda pode substituir aqui pelo H vezes μ, né? Que é a permeabilidade vezes o H, tá? Esse é o B. E aqui vezes o dA. Tá? Então, dessa expressão aqui, ó, o que a gente pode obter? Ó? Esse caminho aqui, se eu faço a integral desse caminho, o que eu vou ter? Eu vou ter J sobre a condutividade vezes 2πr. E aqui, ó, essa integral diária, né? O que a gente pode ter aqui? A gente vai ter fazer aqui, ó, H μ no tempo e vezes isso aqui, ó, como a gente viu, esse dA seria 2πr dr, tá? Então, se eu faço uma das integrais aqui, né, isso aqui vai me gerar o seguinte, ó, deixa eu ir apagando, tá? Aqui, botando para cima. Então, isso aqui vai ficar, ó, esse 2π a gente já pode cortar aqui com 2π, né? Vai ficar o J condutividade vezes R igual. Daí eu faço uma das integrais aqui, então isso vai me gerar aqui, ó, H μ aqui no tempo. E aqui então vai ficar RdR, né? Não, desculpa, aqui fazendo a integral vai ficar só R, né? Certo? E daí, ó, o que eu posso fazer agora eu posso derivar em função de R. Não, esse R aqui corta com esse R, né? E agora eu posso derivar os dois lados em função de R, tá? Esse aqui vai acabar saindo, né? Deixa eu verificar. Quando eu derivo em função de R, sim. Então, aqui, ó, se eu faço a derivada aqui em função de R, vai ficar aqui, ó, dj dr. Aqui no material ele escreve em função da resistitividade, então o inverso, que é o inverso da condutividade. Então eu já posso escrever aqui, ó, vezes a resistitividade. Esse μ, ó, já pode ir lá para o outro lado, então vai vir para cá.
E lá do outro lado, então, vai ficar só aquela derivada de h, né, em função do tempo. Tá? Porque daí eu faço a derivada de novo ali de r. Né? Tá certo? Então, nós acabamos obtendo essa expressão aqui. Tá? Que é essa que está aqui embaixo. E que eu vou substituir aqui, onde eu estou apontando aqui com o mouse. Ó. Substituir aqui, ó, tá? Por esse termo. Né? E se eu derivar ela mais uma vez em função de r, então derivando mais uma vez aqui em função de r, isso aqui vai ficar a derivada segunda de r igual dh e dr dt, né? Que daí eu vou substituir pelo outro termo lá, tá? Que é o que está apresentado aqui, né? Tá? Então, substituindo esses parâmetros e ainda considerando que a derivada da densidade corrente no tempo, ela usando Laplace, né? Veja que daí a derivada seria S, né? Ou J ômega. Tá? Então, a gente pode ir substituindo esses dois termos aqui, né? Esses três termos aqui, né? Quanto esse, quanto esse e quanto esse. Nessa expressão aqui, eu acabo chegando nessa expressão aqui. Tá? Que é uma equação diferencial ordinária. Né? E veja, o problema é que ela tem um pequeno detalhe aqui. Ela tem um número complexo aqui. Tá? Esse J. E como é que a gente resolve isso? Bom, aí os autores, né, do livro, eles resolveram por Bessel. Tá? Tem uma equação modificada de Bessel que ela permite resolver essa equação diferencial ordinária, essa EDO, né? Mesmo se tiver termos com um número complexo, tá? Só vou abrir aqui para vocês. Eu abri no Wikipedia novamente. Então aqui nós temos alguns detalhes sobre a equação de Bessel. Aí, se vocês verificarem essa equação de Bessel aqui, ela tá muito parecida com essa aqui, ó. Considere que o J aqui seria o Y, tá? Considerando que o J é o Y, ó, ela fica muito parecida. Tá? Certo? Aí veja que daí esse termo J vezes a permeabilidade vezes ômega e a condutividade seria igual a esse termo aqui. Tá? Onde o X aqui seria, aparentemente aqui seria 1 sobre R, né? Bom, mas veja, utilizando a equação modificada de Bessel, a gente pode resolver essa expressão, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu também não sei fazer isso, tá? Então, para quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha aqui no Wikipedia, tá? Aqui ó, tem a equação de Bessel modificada. Em vez de ele usar o J, ele acaba usando o I, tá? Daí o I vezes o alfa, tá? Onde esse alfa aqui é a ordem. Então veja que aqui, ó, essa equação de Bessel, ela vai ser representada com esse formato aqui, onde o A e o B elas são parâmetros da equação de Bessel, e esse I0 e o K0 aqui são funções de primeira e segunda ordem, tá? Então, para quem tiver interesse, pode dar uma analisada aqui no Wikipedia, tá? E tentar resolver isso aqui por conta. Porque eu não sei fazer isso, eu poderia até estudar um pouco mais isso aqui, mas para o nosso estudo aqui eu não achei tão relevante, porque basicamente eu vou chegar num resultado que eu já posso usar diretamente, tá? Acho que o mais importante aqui é a gente ter só uma ideia de como que foi obtida aquela expressão da densidade corrente e o que a gente obtém com ela, tá? Aqui, se você clicar aqui nesse link aqui, ó, você vai vir para esse termo aqui, ó, Modify Bessel Functions. Aí tu pode ver que ele comenta aqui, ó, que a função de Bessel é elevada mesmo para números complexos, argumentos de x complexos, que no caso o nosso x era esse aqui, né? Então veja que ela permite, né, com que eu resolva essa expressão, tá? Bom, quando a gente resolve essa expressão, a gente pode criar um gráfico, tá? E esse gráfico ele vai ser normalizado, tá? E vamos normalizar em relação ao quê? Nós vamos normalizar em relação à densidade de corrente que eu tenho na superfície do condutor, tá? Aqui no eixo X, o que eu tenho? Ó? Eu tenho um condutor.
onde o centro do condutor é aqui em 0. Então, de 0 até, por exemplo, essa parte aqui, essa aqui é o raio, a parte externa, né, o raio, né, do meu condutor. É como se eu estivesse olhando o condutor assim, né? Então, aqui, ó, seria o ponto 0, né? E esse aqui, então, seria o meu R0, tá? Que o autor do livro, ele considera o R0 como o raio, né, do condutor, certo? Então, veja que aqui, eu falei para vocês que a gente tem uma densidade, né, de superfície, né, que ela é elevada, tá, na superfície. Vocês podem perceber que ela é elevada. Aí o que o autor fez aqui desse gráfico? Ele pegou o valor dessa densidade corrente na superfície e usou como o parâmetro para normalizar esse gráfico. Então o que vocês podem perceber é que a amplitude, aqui ó, no valor máximo, aqui ó, no raio, né, do condutor, ele é igual a 1, porque ele está normalizado com esse valor. Tá? E isso daí ele fez, ó, aí claro, dessa parte de cima aqui, ó, veja que o raio é R, daí é onde ele varia, né, o raio, ele varia apenas o raio. E essa aqui então é a densidade de corrente, né, que ele obteve lá com aquela equação de Bessel, a equação modificada de Bessel, para o raio igual do condutor. Então veja que aqui eu tenho o valor máximo, né, e à medida que eu vou chegando perto do centro, ele vai reduzindo. Tá? E daí o autor, o que ele faz? Ele escreve todas essas funções em função aqui de m vezes R0, que é igual, daí tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Mas veja que esses dois termos, se eu fazer a amplitude disso aqui, ó, a magnitude, né? Se eu fazer um módulo, como está expresso aqui, veja que o módulo vai ser aqui 1 mais 1, né? Então vai ser 2 multiplicado por R0 sobre esse ΔZ. Adivinha quem é esse ΔZ? É a nossa efeito pelicular. Tá? Então veja aqui. Aqui ele escreve esse gráfico em função desse R0 sobre delta, onde ele faz o que? Ele mantém o R0, né, que ele é um valor constante, aqui no caso ele está usando 2,5 milímetros, e ele vai aumentando a frequência da minha corrente. Quando eu vou aumentando a frequência da minha corrente, o que vai acontecendo com o ΔZ? Ele vai ficando menor. E se ele fica menor, naturalmente a minha densidade de corrente vai aumentando. Tá? E é o que está apresentado aqui no gráfico. Ó. Então veja que para uma determinada frequência, 1 kHz, eu vou ter essa curva aqui. Veja que no centro do cabo não é zero a corrente. Tá? Então veja, na verdade está aqui, né? Para 1 kHz está aqui em cima, ó, e essa curva aqui em cima. Não dá para ver, ela é praticamente constante. Então veja que para 1 kHz a corrente era praticamente constante, a densidade de corrente é praticamente constante em todo o cabo. Agora, à medida que eu vou aumentando a frequência, olha só, aqui 10 kHz, então para o mesmo condutor, ó, ele vai criando esse formato aqui, ele já vai reduzindo a corrente, a densidade de corrente no centro, mas não quer dizer que não tenha. Às vezes a pessoa pensa, não, 10 kHz não vai ter corrente nenhuma no centro, então vamos reduzir. Não, às vezes não é necessário, tá? Então veja, à medida que for aumentando, 100 kHz, aí sim, 100 kHz praticamente não tem corrente nenhuma aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o diâmetro desse cabo aqui, porque aqui no centro eu não vou estar utilizando, simplesmente vai ser uma perda de cobre, vai aumentar a massa, volume, aumentar o custo, tudo mais, então não vale a pena. Então, o que vale a pena? Reduzir o diâmetro desse condutor. Tá? Então, essa análise toda foi feita só para a gente ver de onde é que saiu essa densidade de corrente, qual é o efeito do aumento de frequência e por que as correntes vão para a superfície do condutor. Tá? Bom, aí de toda essa expressão, o que pode se obter? Primeiro, se a gente olhar para esse condutor, olha só, deixa eu fazer o seguinte. Ó. Vamos desenhar aqui um condutor, né? Eu vou desenhar aqui um outro, digamos que o teu condutor, digamos que o teu condutor tem corrente circulando, aqui ó, vamos botar aqui a tua corrente está circulando aqui, né? Então o que acontece, ó, digamos que a tua área é A, né, de todo condutor, a área é A. Aí veja que onde está escuro também tem, vou até pintar com outra cor, tá? Também
vamos fazer assim, ó. A corrente é o azul, tá? Vou voltar isso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. E onde está aqui amarelo, tá aqui nesse vermelho, é o cabo também, tá? Se eu consigo pegar bem aqui. Aí, ó, pronto. Tá. Então veja aqui. Aqui no centro é cobre e a corrente está circulando só aqui, ela está em azul. Então, mas a tua área total, ela é uma área A, tá? Então, vou botar isso aqui, é a minha área. O que acontece é o seguinte, ó, resistência, o que é? É o comprimento do cabo vezes a resistitividade dividido pela área. Né? Se eu estou usando só a metade da área, o que acontece é que a minha resistência acaba dobrando, né? Tá? Então, veja que a tua resistência vai aumentar se eu estiver só utilizando a metade da área. Então, não vale a pena, né, usar um cabo desse. Eu posso usar um cabo menor, que vai ter a mesma resistência, né? Porque eu vou estar usando só essa área externa aqui, tá? Então, como é que, através dessa expressão complexa, eu consigo obter funções mais simples para determinar a resistência, né? Porque veja que agora eu vou ter uma nova resistência com esse efeito pelicular. Claro, isso se eu não modificar o cabo, por exemplo, se eu estiver utilizando esse cabo que eu acabei de desenhar aqui. Bom, aí ele utiliza várias expressões aqui, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes, mas resumindo, ele acaba encontrando aqui o campo elétrico, na verdade a tensão, tá? Através daquela expressão, campo magnético, né? Daí tem várias outras expressões ali, mas o mais importante é o seguinte, ele acaba determinando uma impedância, tá? Isso aqui eu peguei tudo do livro, tá? Se quem quiser dar uma olhadinha no livro com mais detalhes. Ele acaba encontrando uma impedância que tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Veja que daí como é que ele encontra essa impedância? Ele pega aquela tensão, certo? E divide pela corrente. Aí daqui, ó, vai sair uma resistência em corrente contínua multiplicado por esse parâmetro aqui, que sai lá daquela expressão de Bessel. Tá? E aquela expressão de Bessel, ela vai ter uma parte real e outra parte imaginária. Aí, da parte real, a gente tira quem é? A resistência. E da parte imaginária, a gente tira uma indutância, porque um cabo também vai ter uma indutância. Tá? E aí, isso aqui é a parte mais importante, na minha opinião, tá? Como que eu vou determinar, então, minha resistência em alta frequência baseada naquelas expressões? Vou determinar da seguinte forma, ó. Eu vou ali e calculo R sobre delta zero, onde delta zero, quem é? Delta zero é essa expressão do efeito pelicular, o efeito skin, é essa aqui, então vamos escrever ela aqui, ó. Deixa eu botar outra cor. Aqui é π, frequência zero e a condutividade. E, né, então eu vou ali e calculo R, que é o raio do teu contor, divido pelo esse efeito skin, e verifico. Se ele for abaixo de 1,7, eu acabo utilizando essa expressão aqui. Tá? E essa expressão, ela vai ser igual aqui, ó. Digamos que o teu efeito skin, ele é igual ao teu R. Ou, digamos que o teu efeito skin, ele é... Deixa eu verificar aqui. Ele pode ser igual ao teu R, tá? Isto é, ele praticamente... ele não tem efeito skin, né? Deixa eu ver, é isso? O efeito skin é zero, né? Se o efeito skin for... Não, porque o efeito skin, ele é essa distância aqui, né? Se ele for igual a R, então praticamente não vai ter efeito skin, né? Então é isso aí. Então esse termo vai ser 1, esse aqui vai ser 1, então vai ficar o quê? Vai ficar um valor que é 1 dividido por praticamente 50 aqui. Só que vai ser muito pequeno, então quando eu tenho, por exemplo, o R0 igual ao efeito skin, né? Então o que acontece? Aqui vai ser 1, e aquela expressão vai ficar aqui, ó, resistência em alta frequência dividido pela resistência em corrente contínua, vai ser 1 mais 1 sobre 50. Né? Então 1 sobre 50, 1 dividido por 50 vai ser 0,02.
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a resistência em corrente contínua vai ser praticamente a resistência em alta frequência. Tá? É o que é real, né? Isso é uma aproximação. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Agora, se isso aqui não for próximo de 1, se ele aumentar, por exemplo, for igual a 1,5, essa conta, aí significa que a minha resistência, ó, digamos que isso aqui é 1,5, tá? Você calculou e deu 1,5. Daí significa que a minha resistência, eu vou calcular a minha resistência em corrente contínua, que é aquela expressão simples, né, que a gente conhece. E ela vai ser, então, 50% maior, né, que a minha resistência em corrente contínua. Tá? Então, através dessas expressões, eu consigo calcular quanto vai ser a minha resistência em alta frequência. Isto se eu não mudar o cabo, tá? Se eu não mudar o cabo. Por exemplo, eu peguei, usei um cabo e vou verificar, né, qual é a resistência. Tá? Porque se eu mudo o cabo, se eu boto o cabo com o tamanho do efeito skin, aí eu vou ter essa expressão aqui, né? Eu vou ter a mesma resistência em alta frequência e a resistência em CC. Tá? Legal. Esse aqui é o efeito, então, né? Quando você, por exemplo, vai aumentando, quando eu vou, por exemplo, aqui, quando eu tenho esse termo, ele botou 0 aqui, mas na verdade pode perceber aqui, né? Quando eu tenho 1, porque 0 se eu tenho esse termo igual a 0, vamos ver como é que fica o efeito skin. Na verdade, não é o efeito skin, essa relação, né? Ela vai ficando próximo de 1 aqui, né? Mas quando eu vou ficando, essa relação for próximo de 0, né? Que é isso que ele quer dizer, né? Isto é, o teu efeito skin aqui ele é maior que 0, mas eu acho que é meio difícil acontecer isso, né? Daí o que acontece é que ele fica próximo de 1, né? E ele vai aumentando à medida que eu vou aumentando essa relação. Tá? Então veja que pode aumentar bastante essa resistência em alta frequência. Tá? Bom, vamos então agora ao efeito de proximidade. Tá? Então a gente acabou de ver então o efeito pelicular, o efeito skin, e vamos estudar um pouco agora o efeito de proximidade. O efeito de proximidade ele funciona da seguinte forma. Até agora a gente não considerou o efeito que uma corrente que está circulando no cabo vai ter no outro, tá? E agora a gente vai fazer essas considerações. Como é que a gente faz isso? Vamos começar desenhando, por exemplo, 2 cabos aqui. Aqui. Certo? Então, veja, nós temos 2 cabos. Imagina que eu tenho 2 correntes na mesma direção, tá? Entrando nesses cabos aí. Então, vou botar aqui, por exemplo, 2 correntes. Aqui eu tenho uma corrente, vou chamar aqui de I, é a mesma coisa aqui, tá? As 2 correntes estão entrando aqui, tá? O que vai acontecer? Veja que a gente viu que essas correntes, quando eu tenho uma corrente circulando num cabo, eu tenho um campo magnético, tá? Então veja, se a corrente, isso aqui é uma corrente I, aqui também eu tenho uma corrente I, o que vai acontecer? Vai ter um campo magnético, né? Aqui a corrente está circulando. Vai ter um campo magnético através dessa corrente. E ela vai acabar entrando aqui, nesse próximo contorno, esse campo magnético. Tá? Então, deixa eu desenhar ele melhor aqui. Desenhar ele bem aqui no meio. Aqui, Então, vai vir um campo magnético que vai entrar aqui. Esse campo H. E aí, o que vai acontecer? Veja, a gente viu que vai ter uma corrente que vai ser resultado disso, tá? Ela vai ter uma corrente que vai fazer isso aqui, tá? Mas, como a gente viu, ela vai se opor a esse campo magnético que está sendo criado. Então, ele está entrando, seria um movimento, utilizando a regra da mão direita, sentido horário, né? Mas como ele está se opondo, vai ser criado um campo para se opor, ela vai ser nessa direção. Tá? Então, veja o que acontece,
eu tenho uma corrente entrando para cá, aí está sendo criado um campo magnético. Com essa, tá vindo um campo magnético de um outro condutor, vai criar uma corrente aqui, essa corrente é a corrente Foucault, né? E aqui, ó, na esquerda desse condutor, eu tenho uma oposição de corrente com a corrente que está entrando. Então, na verdade, a corrente vai acabar fazendo a mesma coisa como no outro, com o efeito skin, ela vai acabar se deslocando mais para cá. Ó. E para cá, para o centro, ela vai acabar sendo uma corrente menor. Então, se você verificar a densidade de corrente, ó, olha esse gráfico que eu estou apontando ali. Ó. Então, quando eu tenho as duas correntes entrando, o que acontece é que a tua corrente tenta se localizar mais nessa parte aqui. Ó, tá? A tua corrente acaba ficando mais nesse lado direito. Tá? Mas o efeito dessa corrente aqui, com outro cabo, também existe. Tá? Então, o que vai acontecer? Agora deixa eu desenhar com outra cor. Ó. O campo magnético dessa corrente para lá também vai fazer a mesma coisa. H. E o que vai acontecer? Ó? Vai ser criada também uma corrente para cá. Ó, e devido à lei de Lenz, né, vai ser no sentido oposto. Então vai ser para cá também. Né? Deixa eu ver se é isso. A corrente está indo para lá. Eu desenhei tudo errado aqui. Tá tudo errado isso aqui, ó. A regra da mão direita, ó, ela seria um campo magnético assim, né? Certo? Então, ó, na verdade, agora esse aqui estaria entrando por baixo, né? Esse H, né? Então, vai acabar circulando uma corrente. Ó, veja, para se opor ao crescimento desse campo magnético, a corrente teria esse sentido, né? Que vai se opor ao crescimento desse campo magnético que eu desenhei em amarelo, tá? Então veja, aqui a corrente também está em sentido contrário no centro, então essa corrente acaba vindo para cá também. Veja a densidade de corrente, olha lá, não estou apontando, também vai para a esquerda, tá? Então nesses cabos aqui, quando tem as duas correntes entrando, as duas correntes elas vão ficar mais próximas das superfícies externas, né? Desses dois condutores, tá? Agora o que acontece, por exemplo, se eu tenho uma corrente para um lado e outra para o outro, tá? Aí é o inverso, tá? Aí em vez da tua densidade de corrente ser no centro, na esquerda e na direita, aí vai ser localizado mais aqui no centro, tá? Opa! Ela vai ficar mais assim, ó. Tá, então, isso se eu tiver, por exemplo, uma corrente para cá e uma outra corrente do cabo saindo. Tá, então, veja, mais nos dois casos, o que acontece é que a tua área efetiva ela acaba diminuindo, né, devido a esse efeito. Então, a tua resistência em alta frequência acaba fazendo o quê? Acaba aumentando a tua resistência do cabo. Tá? E esse efeito aqui, a única forma de tu reduzir isso é fazendo o quê? Reduzindo bastante o tamanho do diâmetro desses cabos, tá? Então veja, quando tu reduz o diâmetro do cabo, tu acaba fazendo o quê? Tu acaba ficando imune tanto ao efeito pelicular quanto ao efeito de proximidade, tá? Então é interessante sim a gente utilizar condutores pequenos, tá? Bem pequenos. Aí você deve estar se perguntando, bom, e se eu tiver corrente contínua? Como é o caso que eu desenhei lá do conversor Buck lá. Não é esse, vamos ver. O outro também não está aqui, eu já apaguei o desenho, então vou fazer de novo. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Tem um gráfico. Aí eu tenho esse movimento de corrente, né? Onde eu tenho uma corrente elevada e uma ondulação pequena. E aí? Vai ter efeito de proximidade? Sim, né? Porque veja, esse efeito aqui, ele também é para corrente contínua, tá? Então veja que são duas coisas diferentes, tá? Uma eu vou ter efeito pelicular, quer dizer, nesse caso aqui eu não vou ter efeito pelicular, né? Porque a corrente média aqui ela é praticamente contínua, digo, corrente média
ele é muito maior comparado à ondulação, né? Então essa ondulação aqui ela acaba sendo desprezível para o efeito skin, mas para o efeito de proximidade vai ter um efeito sim. Então eu também não posso chegar e ficar utilizando condutores muito grandes, tá? Que daí, devido ao efeito skin, ela pode se concentrar um pouco mais na superfície e aumentar a resistência, tá? Então assim, tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque às vezes a gente pode ter sim uma frequência aí. Mas esse efeito a gente vai aprender a calcular ele, tá? Eu tenho uma expressão aqui que eu peguei lá do livro, tá? Então é interessante a gente avaliar todos esses pontos, tá? Aí outra pergunta, posso ter os dois efeitos no mesmo condutor? Sim, você pode, tá? Então um dos efeitos vai tentar empurrar as tuas correntes ou para a parte externa ou para a parte interna, e o outro vai tentar fazer o que? Com que a tua corrente esteja na superfície, tá? Então as duas contribuem sim para a redução da área efetiva do condutor. Bom, como é que eu calculo esse efeito de proximidade? Tá? Novamente, eu vou pegar as expressões prontas, tá? Porque elas são muito complexas de calcular. Então peguei lá do livro também, que a gente está usando como base, né? Que é o livro do Hurley, que está lá na bibliografia, lá do material do plano de ensino. E, bom, como é que eu faço para calcular isso? Eu posso calcular isso utilizando essa expressãozinha, que diz aqui que a resistência, uma resistência devido ao efeito de proximidade, considerando aqui que o S, né, que é a distância entre dois condutores, ela vai ser maior que 2R. O que quer dizer isso? Ó, vamos desenhar aqui. Vamos pegar aqui dois condutores, botar um próximo do outro. O que deu aqui que ele não quer? Tá aqui dois condutores. Digamos que eles são iguais, tá? Não está muito parecido, né? Aqui tá quase, tá parecido. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Esse aqui, o raio aqui é R0. Então, a distância entre os dois vai ser, contando o centro, né? Vai ser igual a 2R0. Tá? Então, é isso que ele está dizendo, tá? Então, o S, que é a distância entre os dois cabos, tem que ser maior que 2R0 para essa equação valer. O que normalmente é verdade, a não ser que tu amasse eles, né? Tá? Então, daí essa expressão é válida, tá? Tá, daí quando tu tem esses cabos que estão juntinho, um pertinho do outro, né? Você pode calcular essa expressão, ó, que ela é relativamente simples. Veja, é 1 sobre π, S ao quadrado, vezes a condutividade do cobre, e vezes esse parâmetro aqui, que ele é fácil de calcular, tá? Esse aqui aqui, tá aqui embaixo, tá? Então, essa ZM é aqui, ela está aqui, ó, e daí você pode utilizar ou esse aqui de cima ou esse de baixo, dependendo o quanto que o teu efeito skin é maior que o R0, tá? Então esse aqui, ó, se o efeito skin é maior que o R0, aí você usa essa expressão. Se o R0 é maior que o efeito skin, você usa essa expressão aqui de baixo. Aí você calcula esse parâmetro aqui, substitui aqui, daí você consegue calcular então esse teu parâmetro aqui. Esse M, se eu não me engano, é o número de condutores, tá? Se eu não me engano, eu teria que dar uma verificada lá no livro, tá? Vocês podem verificar isso também. Bom, tá certo. E para altas frequências, ó, daí você pode usar essa outra expressão aqui, ó. Daí ela acaba ficando bem mais simples, ó. A resistência em corrente contínua vai ser essa expressão aqui, ó, tá? A gente de repente pode calcular isso aqui rapidinho, né? Vamos fazer aqui um exemplo, ó. Vou pegar aqui a resistência de proximidade. Ela vai ser igual aqui, ó. Digamos que eu tenho um cabo que ela é de cobre. Eu vou calcular em corrente contínua, tá? Então a resistividade vezes o comprimento
dividido por... na verdade, o RCC a gente nem precisa calcular, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui, ó. Vamos dizer que é um cabo de 1 milímetro. Tá? O S, vamos dizer que é 2R0. Então, um cabo está encostado no outro. E agora a gente precisa calcular o efeito pelicular. Tá? O efeito pelicular, eu imagino que deve ter equações prontas, né, na internet. Então, vamos procurar aqui. Equação de efeito pelicular online. Vamos botar assim. A gente calcula rapidinho. Eu tô achando que talvez em inglês. Então, Skin Effects Calculator. Isso. Vamos ver se encontramos aqui. Tá aqui, ó. Copper material. Vou botar aqui. Então, vou botar 0,1 mega, que é 100 kHz, né? A resistividade. Vamos calcular aqui. O efeito skin dá 206 micro. Vamos ver se está correto isso. Então, a resistividade está correta. A permeabilidade ali do ar do cobre é 1. O efeito skin, então, a gente pode fazer isso no maticado também só para ver se está certo. Então, fazendo esse cálculo no maticado, vamos fazer aqui delta, vamos chamar de delta 0. Ele vai ser igual aqui, ó, a raiz da resistividade. Vou botar aqui a resistividade é igual a 1.678 vezes 10 na menos 8, dividido, então, ó, vamos pegar a expressão aqui, vou botar mais aqui ao lado, dividido então por π, π vezes, vamos escrever aqui a frequência aqui, ó, frequência, isso é igual a 100 kHz, isso aqui vezes F, e vezes a permeabilidade do ar, do cobre, né? Permeabilidade, o μr, vou botar aqui, o μr é igual a 1, né? Vamos botar aqui então o μu, vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7, né? Não, 4π. 10 a menos 7. Então, vamos botar aqui daí o μr vezes μ. Isso aqui vamos botar aqui em formato de engenheiro. Então, a mesma coisa, né? 206 micro, que é o que nós temos aqui em cima. Mas se eu fosse calcular a expressão aqui embaixo, ó, então vamos botar aqui a resistência de proximidade. Seria igual ao que? Seria igual a vou botar a resistência CC vezes eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar essa resistência CC porque isso vai ser por daí um cabo genérico, tá? Então vai ser aqui R0, o R0 aqui seria aqui, ó, R0 seria igual a 1 vezes 10 na menos 3, né, que é metro. Tá tudo em metro. Aí dividido por 2 vezes delta 0. Então, vezes aqui, ó, o nosso S a gente fez igual a 2R, né? Então vai ficar, vamos dividir por 2, né? E isso aqui tudo, então, elevado ao quadrado. Tá, isso aqui vai ficar igual ao quê, ó? Então veja que o efeito, a resistência de proximidade, ela vai aumentar em praticamente 60%, né? A tua resistência.
É porque a tua resistência total seria igual aqui, ó. Vou botar aqui. Digamos vamos fazer assim, ó. R total seria igual ao que? Seria igual ao teu RCC, né, que é a tua resistência corrente contínua, mais um R.cc vezes a minha resistência de proximidade, né? Aí então ela vai acabar aumentando em 60%, o que é bastante, tá? Então, se fosse 100 kHz, né? Veja, isso só devido ao efeito de proximidade, tá? Uma forma de reduzir bastante o efeito de proximidade é utilizando fiolites. O que é o fiolite? O fiolite é um fio que você substitui, por exemplo, imagina que isso aqui é um cabo só, tá? Aí você vai substituir esse um cabo por vários cabos bem fininhos, tá? Então existem várias configurações de fiolites. Por exemplo, tu pode ter um fiolite com um determinado, por exemplo, você tem 48 fios em paralelos de um AWG lá 32, por exemplo, tá? Então essa é a forma de representar o fiolite. Tu diz qual é o AWG, que ele é referente ao AWG, é o padrão americano, né, de espessura, de diâmetro de cabos, e diz quantos cabos que ele tem. Então, por exemplo, aqui ó, ela poderia ter a WG32 com 96 cabos em paralelo, tá? Aí tu vê que ele fica bem mais fininho, né? E claro, tu pode daí ter uma área equivalente a essa área que eu estou simbolizando aqui, que eu estou sinalizando com o mouse. Só que, claro, se tu quiser ter uma área equivalente, bem provavelmente, né, que o tamanho, o diâmetro total do cabo vai ficar maior, né, porque tem que considerar os espaços vazios aqui, tá? Bom, mas apesar de ficar um pouquinho maior, ele é bem mais eficiente, porque você acaba reduzindo o efeito skin e o efeito de proximidade. Aqui nesse gráfico ao lado é só uma comparação, tá, desse efeito. Veja que aqui com o número 1 eu tenho um cabo de cobre sólido, e aqui nesse EX, então é proporcional à raiz da frequência. Então, ó, de 0 até 7 só significa que está aumentando a frequência. E aqui em cima nós temos a impedância do cabo do LITS, tá? Então essa relação aqui, ó, é uma relação entre a resistência do cabo com LITS e com o cabo sólido, certo? Então, se vocês verificarem, ó, nem sempre o fio LITS ele vai ser melhor que o sólido, tá? Por exemplo, se você verificar aqui, ó, aqui nós temos o cabo sólido, né? Se eu tiver, por exemplo, uma frequência aqui de, vou botar equivalente a esse número 5 aqui, né? E eu tenho fiolites com 10 cabos em paralelo, aí você verifica que essa relação aqui ela vai ser maior. Aí significa que a resistência do fiolite vai acabar sendo maior com 10 cabos paralelos. Mas se eu botar, por exemplo, 40 cabos paralelos, eu já vejo que essa relação de resistências ali fica menor. Tá? Então nem sempre ele vai ganhar, tá? Nem sempre ele vai ser o melhor cabo. Isso depende de alguns parâmetros do projeto, tá? Mas na maioria dos casos ele é melhor, tá? Bom, o efeito de proximidade também causa uma outra perda que a gente chama de perda nas camadas, tá? A gente sabe que as perdas elas estão relacionadas ao campo, à densidade de campo magnético, né? Porque a densidade de campo magnético também vai depender da corrente. E se elas dependem da densidade de campo magnético, a gente sabe que ela também depende, né, de forma quadrática aqui do fluxo magnético, certo? Então veja, ó. Então tá claro que para a gente, para minimizar as perdas, a gente tem que minimizar esse fluxo, certo? Então veja, o que é o fluxo? Veja, aqui nós temos uma corrente que está circulando,
Tá? Imagina que isso aqui é só um corte que foi feito no transformador. Aí aqui nós temos o condutor 1 e aqui o condutor 2. Imagina que tem uma corrente saindo aqui nesse condutor. Ao redor dessa corrente aqui, ó, como temos essa corrente, vai ser criado um fluxo aqui, tá certo? Então o que acontece? Esse fluxo, ele também vai passar aqui pelo meio desse condutor. E veja que quando ele passa por dentro desse condutor, ele vai criar uma circulação de corrente aqui também, que é a corrente Foucault, né? Então, por exemplo, ó, ele sempre se opondo ao crescimento do fluxo, né? Então veja que aqui vai ser criado, então essa corrente vai estar entrando por aqui e saindo por aqui. Ó. Se você fizer a regra da mão direita, né, o fluxo está crescendo para cá, então ele vai acabar circulando uma corrente aqui. Ó. Aí aqui nós temos as densidades de corrente. Tá? Isso aqui é para apenas uma corrente circulando aqui nesse condutor 1, e daí vai aparecer a corrente no condutor 2, né, devido a esse fluxo magnético que aparece aqui. Tá? Então, esse é um efeito que é presente nos condutores. Agora, veja o que acontece ó, se eu tenho um transformador com enrolamento primário e um secundário. Então veja que aqui eu tenho corrente nessa camada, aqui eu tenho corrente nessa aqui e nessa aqui. Isso aqui são correntes equivalentes ao primário. E daí no secundário sempre aparece a corrente no sentido oposto, né? Porque se eu estou um transformador está, esse aqui é só metade do núcleo, tá? Ó, tem outra metade para esse lado esquerdo aqui também, mas está representando só metade do núcleo. Então, se eu tenho uma corrente circulando aqui, vai gerar um campo magnético circulando nesse núcleo e que daí vai induzir correntes contrárias, né? No secundário, né? Que é essa segunda camada aqui. Então, da mesma forma, vai ser gerado fluxos contrários, né? Aqui embaixo, tá? Então, veja, ó, olhando essa figura aqui, eu tenho uma corrente aqui e vai gerar esses dois fluxos, né? Vai gerar um fluxo aqui, né? Vai induzir essa corrente Foucault entrando aqui e saindo aqui. Só que eu tenho, como é um enrolamento, né? Eu enrolo uma camada, depois enrolo outra camada, veja, sempre no mesmo sentido. Então, aqui em cima, ó, tu vai ter ainda uma outra correntezinha aqui, que é a corrente do cabo mesmo, tá? Certo? Então, o que acontece, ó? Aqui nesse terceiro cabo, veja que vai ter um fluxo devido a essa corrente aqui e essa aqui. Então veja que aqui eu tenho dois fluxos. Esses dois fluxos eles vão entrar aqui e vão produzir, ó, em vez de vão produzir duas correntes. Ó, essa aqui referente, por exemplo, ao primário e essa aqui referente ao secundário. Tá? Então veja que aqui aparece mais corrente de Foucault. E daí depois ainda tem mais um enrolamento do terceiro cabo aqui. E daí aqui ó, vai aparecer 3 vezes o fluxo. Tá? Só que como essa camada 3 aqui, ó, agora nós temos uma corrente se opondo, né? Na verdade, o próximo fluxo que vai aparecer aqui, ó, ele vai ser um fluxo a menos, né? Porque a corrente está no sentido contrário, então vai ser um fluxo contrário, veja que aqui diminui. E daí vai ter mais uma outra camada, então são duas correntes, daí diminui até chegar a zero. Então, se vocês verificarem a força magnetomotriz desse transformador, ela vai ser como se fosse um triângulo aqui, né? Meio que trapezoidal, tá? Então a gente consegue perceber que, veja que essa força magnetomotriz que a gente vai ver no próximo slide, ela vai aumentando, tá? E depois reduz a zero. Então a gente poderia, por exemplo, calcular as correntes referente ao primeiro enrolamento, tá? Essas correntes induzidas, essas correntes de Foucault, né? Tá? Que daí nós teríamos ó, essa resistência em alta frequência, né? Que essa resistência em alta frequência ela foi feita, isso aqui é uma equaçãozinha bem otimizada, tá? Que ela leva só em consideração a resistência em corrente contínua vezes a altura pela largura do efeito skin, tá? Então veja, se eu utilizar essa resistência aqui para calcular a perda devido a essas correntes de Foucault, eu teria essa expressão, né? Agora, se eu for calcular a perda no segundo enrolamento, veja que eu tenho que calcular com a perda no primeiro. Essa aqui é a perda no segundo, né? É que somando aí a primeira mais o quadrado da segunda, porque tem duas vezes a corrente, né? Tá? Ó, veja, essa aqui é a perda no primeiro, que é essa aqui, e essa aqui, né? Perda no segundo, tá? Ó, então veja que eu já teria 5 vezes a perda da primeira camada, tá? Então veja o que está acontecendo. Na primeira camada nós temos essa perda.
Se eu tiver 2 camadas no transformador, eu vou ter 5 vezes, tá, as perdas. E se eu tiver 3 camadas, eu vou ter 13 vezes a perda equivalente se tivesse apenas uma camada, tá? Então, essas aqui são as chamadas perdas por camadas, tá? À medida que a gente vai aumentando a quantidade de camadas no transformador, a gente vai tendo mais perdas, tá? E é uma perda bem considerável, tá? Como vocês perceberam aqui. Então, o melhor dos mundos seria fazer o quê? Faz apenas uma camada, né? E o que normalmente é uma prática boa, tá? O melhor transformador não é aquele que fica com o núcleo cheio de enrolamentos, tá? Com isso você já vai perceber que você vai ter bastante perdas com o efeito de proximidade e perdas de camadas, tá? Bom, aqui na verdade eu ainda tenho, isso aqui é uma perda só na camada 3, esse aqui só na 2, esse aqui só na 1, eu tenho que somando tudo. Então veja, somando tudo eu tenho uma perda muito grande, tá? Então, não é interessante colocar várias camadas no transformador, é interessante colocar uma ou duas, assim, tá? Se não tiver auto-saída, tudo bem, mas essa é a ideia. Tá? Aqui está o número de as perdas por camadas para M camadas, tá? Aqui tem a equação. Aí aqui tem uma relação, então, para uma perda, considerando a perda em corrente contínua, e para uma perda com M camadas, tá? Daí você consegue essa relação aqui, esse FR, tá? Aqui, então, basicamente, está aquilo que eu falei anteriormente. Ó. Então, veja, ó, aqui eu tenho uma corrente saindo desse enrolamento e vai me gerar um campo magnético aqui, tá? Um fluxo magnético, né? Ou um campo magnético, tanto faz. O fluxo magnético básico multiplicar por N. Ó, então, veja, aqui, ó, nesse primeiro enrolamento, se eu fosse calcular até esse ponto, veja o que acontece. Eu só tenho uma corrente circulando. Então, como só tem uma corrente circulando, eu vou aumentando aqui o caminho aqui, né? Veja, isso aqui é comprimento, né? Ó, aqui se eu traçar a gente chama aqui de amperiana, né? Ao redor desse ponto aqui, ó, é zero, não tem corrente nenhuma. A partir do momento que eu começo a englobar essa corrente aqui, ó, veja, tanto nesse caminho aqui, ou um pouco mais para o lado, a minha força magnetomotriz, ela é a mesma, né? A força magnetomotriz é a intensidade de campo magnético vezes o comprimento. E o W aqui seria o comprimento. O W aqui ele chamou só desse comprimento aqui, tá? Porque aqui a indutância, a permeabilidade é tão alta que ele não vai nem considerar, né? Toda a energia vai ficar aqui, na verdade. Então é só esse W. Então veja, independente se eu estou bem aqui no início ou bem aqui no final, a MMF, o magneto força motriz, ela vai ser igual, né? Porque eu só estou englobando uma corrente apenas, tá? A partir do momento que eu começo a englobar as duas, ó, veja que ela, bem aqui no início ela vai subindo em rampa, que a gente sabe que num condutor, internamente o campo magnético vai subindo em rampa. Então daí chegou nesse ponto aqui, ó, daqui até esse outro ponto, ela vai ficar constante também, porque ela vai ter englobado só duas correntes, tá? Aqui, quando começa a englobar o outro enrolamento, que é o secundário, que tem o sentido da corrente invertido, o que acontece é que daí ela começa a reduzir, né? Começa a reduzir. Aí assim vai até chegar a zero, tá? Então aqui a gente consegue fazer essa continha, ó. Primeiro calcula o H0, né, que ela é considerada a primeira corrente, vezes o W, né, esse aqui é igual a NI, aí depois tu vai calculando, tá? E daí tu vai ver aqui, ó, aqui é igual a, esse ponto aqui é igual a 2 vezes esse aqui, tá? Então se eu fosse calcular, aqui como tem 4 enrolamentos, ó, é uma corrente vezes 4 enrolamentos, daí fica esse aqui, né? E assim por diante, ó. Aqui daí ficou 8 vezes, e depois reduz. Tá, então veja, uma outra forma de enrolar que a gente poderia fazer, a gente poderia, por exemplo, pegar o secundário, ó, botar os enrolamentos aqui, ó, bota 2 enrolamentos aqui, 2 aqui, 2 meio, daí temos esse formato, tá? Então enrola o secundário, depois parte primário, depois parte secundário. Mas existe uma forma melhor ainda, né, que você já deve ter imaginado, que é fazer o seguinte, ó, enrola uma camada primária e uma secundária, porque daí a força magnetomotriz sobe. Ó, vamos botar esse desenho aqui. Vamos fazer aquela análise deixa eu reduzir isso aqui.
Então olha só, se eu tenho aqui a minha amperiana, né? A minha amperiana, essa aqui é só metade do transformador, né? Então a minha amperiana, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou circular, vamos começar aqui, ó. Deixa eu pegar, botar esse aqui mais para cima. Então se eu fosse traçar aquele gráfico de MMF, né? Ele já está aqui, na verdade, mas... na verdade, eu não vou fazer isso aqui, já está aqui o gráfico, né? Então, ó, se eu fosse traçar minha MMF, ó, veja, se eu fizesse a minha amperiana aqui, ó, aqui seria zero, né? Agora, à medida que eu vou aumentando, ó, veja, por que ele começou só aqui? Porque eu tenho o efeito skin, tá? Então, veja, o efeito skin vai tentar fazer com que a corrente fique mais aqui na superfície, desse lado aqui, tá? Veja, porque como eu estou desenhando só um transformador, só um dos lados, lado direito, ó, veja como é que ficaria o transformador. O transformador é assim, né? Então, o que eu estou desenhando ali é o seguinte. Ó, eu estou desenhando aqui um enrolamento aqui, né? Mas a gente sabe que se ele está saindo aqui, ó, ele está entrando aqui a corrente, tá? Então eu estou dizendo só essa forma aqui, ó. Tá? E o que eu estou considerando é só esse comprimento, porque esse comprimento ele é pelo ar, né? Tá? Então deixa eu desenhar o secundário aqui. E o ar ele tem a relutância elevada, né? Então o magnético, o núcleo, né? Ele nem é considerado, tá? Porque a relutância é muito baixa. Na verdade, então de energia eu só considero aqui, tá? Então veja, eu estou considerando só essa imagem aqui, tá? E aqui é o ar, né? Nosso gapzinho, por exemplo, pode ser isolação do cabo, isolação que a gente passa com uma camada com fita mesmo para isolar entre um rolamento e outro, tá? Então, como tem o efeito skin, ela vai tentar ficar mais nessa superfície, né? Mais na parte externa. Por isso que ele não começa bem aqui, ó, o MMF, tá? Ele começa um pouco mais para cá, ó. Então aqui, ó, à medida que eu faço minha amperiana, ó, aqui eu tenho o máximo de corrente, né? Então veja que a minha amperiana ele fica no máximo. Aqui eu englobei toda a corrente. Então daí vem aqui e aparece o campo magnético aqui. Ó, aí se eu englobo, aumento um pouco mais a minha amperiana e faço o cálculo do campo magnético, veja que ele continua constante, porque eu ainda contenho só uma corrente envolvida. A partir do momento que eu começo a englobar aqui, ó, um pouco mais aqui, ele já começa a reduzir o campo magnético. Por quê? Porque agora eu estou pegando parte dessa corrente que está aqui, tá? E que vai ficar também nessa superfície. Lembram que, devido àquele efeito, né, de corrente entrando, corrente saindo, vocês lembram que eu disse que a corrente ela vai tentar se uma corrente está entrando e outra está saindo, ela vai tentar se localizar mais aqui internamente, né? Que foi o que a gente viu. Então eu vejo que as correntes vão ficar mais aqui. E daí acaba que, ó, à medida que vai aumentando a amperiana, ela vai reduzindo o campo magnético. Então veja, ó, eu consegui reduzir então aqui tem quantos enrolamentos? Tem 1, 2 e 3 enrolamentos primários e 3 no secundário. Então na verdade, se eu só enrolasse o primeiro enrolamento depois o segundo enrolamento, ele deveria ficar um negócio assim, né? Então aqui, vou botar assim, né? Aqui assim, né? Tá certo? Aqui seria equivalente daí I, aqui 2I, aqui 3I, né? Ó, e com essa configuração que a gente chama isso aqui de camada intercalada, né? Primeiro uma camada primária, depois no secundário, depois do primário, depois do secundário, o que acontece é o seguinte, ó, a gente acaba reduzindo a área aqui, ó. Tá? Essa área, né? Veja que essa aqui é a área grande e essa aqui é a área bem pequenininha. E essa área ela está relacionada diretamente à indutância de dispersão. Tá? Então veja que eu consigo reduzir a minha dispersão bastante fazendo essa camada intercalada. Tá? Isso melhora bastante daí, né, o transformador, porque daí eu não tenho aquela dispersão grande no transformador. Tá? Dá até para controlar, por exemplo, a quantidade de dispersão que você tem. Por exemplo, se eu quero, digamos, eu quero uma dispersão maior, o que eu posso fazer?
eu posso, por exemplo, não colocar camada intercalada e além disso eu posso aumentar a distância aqui, ó, entre o primário e o secundário. Tá? Então, aumentando a distância entre o rolamento primário e secundário, ó, veja que eu tenho uma área daí maior, né, da MMF. Tá? Eu também consigo fazer, de certa forma, controlar um pouco essa dispersão. Tá? Então veja, isso aqui são só informações que podem ajudar na hora de fazer a fabricação do transformador, do indutor também. Tá? Então, veja, se você quer digamos, você quer um transformador com a distância de dispersão baixa, o que você tem que fazer? E perdas baixas? Bom, basicamente você tem que trabalhar com fio Litz. Se tu trabalhar com fio Litz, as tuas perdas vão ser bem baixas, né? Claro, tem que seguir todo o procedimento de projeto, de indutor, transformador, mas as tuas instâncias vão ficar, o teu efeito de proximidade, efeito de proximidade e efeito pelicular vão ficar baixos. Ah, mas eu quero reduzir mais as perdas ainda, então toma cuidado com a camada. Tenta produzir um transformador com muito poucas camadas, tá? Como é que eu posso fazer isso? Em vez de usar um núcleo desse tipo, por exemplo, tenta encontrar um núcleo com uma área menor. Aqui está com, deixa eu apagar isso aqui, ó, um comprimento aqui maior, tá? Para quê? Para que eu não tenha mais camadas, tá? Tente trabalhar assim, ó, com uma área, não ocupa uma parte grande da janela, né? Tenta ocupar menor, tá? Ou talvez até com toroidal, né? Toroidal, tu vai botar no máximo ali 2 camadas, né? Tá? Outra coisa, quero uma baixa dispersão. Então se for para transformador, né? Aí trabalha ali com camadas intercaladas, primária, secundária, você vai conseguir uma baixa dispersão. E tenta não deixar uma área muito grande. Aqui, né? Porque se tu deixar um comprimento muito grande de primário e secundário, você vai ter mais dispersão ainda, porque tu vai alongar mais ainda essa área. Tá? Então, se tu tomar esses cuidados, você vai acabar fazendo um núcleo que vai ter baixas perdas e baixa dispersão, tá? O que é ideal para um núcleo, certo? E também assim, ó, o efeito da indutância, você vai ver que se você faz com que tenha se você botar, por exemplo, colocar um fio Litz, você vai ver que a sua resistência não vai aumentar muito com a frequência, tá? Porque assim, quando você analisa a resistência de um magnético, né, num analisador de impedância, por exemplo, você vai ver que a resistência, né, desse magnético com a frequência ela vai acabar aumentando, né? Tá? Então, esse efeito vê bem no analisador de impedância, né, quando você for medir, certo? Então, com o fio Litz você ainda acaba diminuindo essa curva, tá? O que é interessante também, certo? Bom, os efeitos em alta frequência nos enrolamentos, né, seria basicamente isso, tá? Então, eu vou encerrando essa aula por aqui. Esse é um assunto bem complexo, tá? Eu só tentei trazer mais informações para vocês, tá? E algumas equações que vocês podem utilizar na carreira de vocês, na vida prática, tá? Então, com isso eu encerro a aula aqui e a gente conversa em breve, tá? Tchau!